E antes de nós falarmos, nós vamos ler essa historinha. É apenas uma historinha ilustrativa, tá, irmãos? Então, diz assim a historinha, chama A Loja de Deus. Entrei e vi um anjo no balcão. Maravilhado, disse, anjo do Senhor, o que vendes? Respondeu-me o anjo, todos os dons de Deus. Custa muito caro? O anjo disse, não, é tudo de graça. Volta. Sim, tudo de graça, próximo. Contemplei a loja e vi jarros e vidros de fé, pacotes de esperança, caixinhas de sabedoria, bastante acanhado. Tomei coragem e pedi, por favor, quero muito amor de Deus, todo o perdão dele, um vidro de fé, bastante felicidade e alegria para mim e para toda a minha família. Então o anjo do Senhor, muito atencioso, preparou-me um pequeno embrulho, pequenino, cabia na palma de minha mão. Eu, maravilhado, mas muito desconfiado, perguntei-lhe, é possível tudo aqui? E o anjo respondeu-me sorrindo, meu querido irmão, na loja de Deus não temos os frutos, apenas sementes. É isso que eu vim fazer aqui com vocês essa noite. Eu vim entregar semente. E Jesus disse que a palavra dele é semente. E se o seu coração estiver preparado, se você tiver com o solo preparado, irmão, você vai receber a semente nessa noite. E o Espírito Santo vai fazer essa semente germinar. Aleluia, para que a sua família seja bênção, seja uma família dentro da vontade de Deus. Amém, irmãos? Quantos creem assim? Glória a Deus, eu creio na palavra de Deus que é semente. Sementes é o que nós vamos compartilhar nesse seminário. Eu gosto de falar isso. Tem gente que pensa que vai chegar em um congresso, num seminário, e a partir daquele dia tudo vai mudar. É verdade, tem casos assim, o milagre imediato. Mas normalmente, irmão, a gente recebe as sementes e tem que cuidar delas. Tem que regar, tem que proteger, para que cresça uma árvore frondosa com raiz. E não como aquela sementinha que nasce em cima da pedra, cresce rápido, mas morre rápido. Não é? Próximo. Primeira coisa que nós temos que saber então, nós somos filhos de Deus, nós que aceitamos a Jesus como Salvador, somos filhos de Deus, nascidos de novo, nascidos pela regeneração do Espírito Santo. E filhos de Deus aqui que nós somos, há pelo menos 3 tipos de filhos de Deus, na perspectiva teológica. Nós temos os filhos de Deus por criação, que é o caso dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, serafins, eles foram criados filhos. Nós temos os filhos de Deus, que somos nós, por adoção. Através do sacrifício de Jesus, nós somos adotados. Nós somos coerdeiros com Cristo, mas nós somos filhos por adoção. E Jesus, que é filho de Deus por espécie. O que é isso? Jesus é o verdadeiro filho de Deus, porque em Jesus há o DNA do Pai. Vocês conhecem João 3,16, lembram? Porque o Pai, deixa eu falar de maneira parafraseada, porque o Pai amou você que está aqui hoje nesse evento, de uma maneira tão ímpar, de uma maneira tão especial, de uma maneira tão sui generis, ao ponto de dar o único da espécie dele, para que todo aquele que confessar o nome de Jesus, não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Glória a Deus. O único da espécie, o único que tem o DNA do Pai. É por isso que essa igreja adora o Senhor Jesus, porque Jesus é luz de luz, vida de vida e palavra da palavra, verdadeiro Deus. Portanto, os que são filhos de Deus precisam entender o casamento na perspectiva da Bíblia, não o que diz o Código de Processo Civil. O que é um casamento no Brasil? Diz lá o direito. Nós temos irmãos aqui da área do direito, da área jurídica. E o que diz? Qual é a definição? É um contrato social, pelo menos até agora, e que Deus nos ajude que permaneça assim, de pessoas de sexo diferente.
Isso é o casamento na perspectiva do Brasil. Mas não é a perspectiva de Deus. Para Deus, casamento não é um contrato social. Sabiam disso? Para nós humanos é um contrato. Você vai lá, não é assina, é um contrato na perspectiva do mundo. Mas para Deus não. Para Deus, o matrimônio e a família é uma extensão da missão e do destino das pessoas envolvidas. Ou seja, uma ajuda a outra a cumprir os propósitos especiais que Deus tem para aquele casal. Então, o casamento na perspectiva de Bíblia é muito mais profundo do que apenas um contrato assinado. Tanto é que hoje o mundo é o caso, se der certo, muito bem, se não der, eu largo. É assim como o mundo pensa, porque é um contrato social. Mas a Bíblia não fala assim, não. A Bíblia vê a relação matrimonial completamente diferente. A perspectiva bíblica é de santidade. Próximo. Então, a palavra utilizada para matrimônio no hebraico é kadoshim. Significa santidade, altar, culto. O verdadeiro culto nosso começa dentro da nossa casa. Porque lá dentro da nossa casa, lá não há máscaras. A gente consegue até chegar aqui e dar uma de santão. Aqui dá. Mas lá dentro da casa da gente, a esposa da gente conhece muito bem a gente. Os nossos filhos conhecem muito bem a gente. A gente pode fazer média para fora, mas dentro da casa não. Lá não tem máscaras. Lá a gente sabe muito bem quem é quem. Lembra da história daquele menino que um dia falou para o pai: pai, vou morar dentro da igreja? Que é isso, menino? Como morar dentro da igreja? Por que você está falando isso? Porque lá o senhor é tão bom, pai. Porque lá o senhor é tão amoroso, olha. Então veja, é fácil você projetar uma imagem fora do lar. Próximo. No sentido cristão, o casamento e a família vai muito além dos costumes sociais e da procriação, tornando-se um importante aspecto do desígnio espiritual das pessoas envolvidas. Meus irmãos, é com muito temor no Senhor que eu vou dizer uma coisa para você que é marido, para você que é esposa. Minha irmã, Deus te estabeleceu para você ser uma facilitadora para o seu marido entrar no reino de Deus. Meu irmão, Deus te chamou e colocou essa pessoa, seu cônjuge ao seu lado, para você ser um facilitador para ele entrar no céu, irmão. E não é que tem gente que está dificultando a entrada dessas pessoas no reino de Deus? Irmãos, nós temos que pedir para Deus graça, para sermos bênção na vida do nosso cônjuge, porque nós temos a perspectiva de Deus, é que eu tenho que ser a bênção. Veja bem, eu não tenho que ficar esperando o meu cônjuge mudar. Jesus, muda minha esposa, Jesus. Queima, Jesus, a minha esposa. E tem irmã que é capitalista, né? É capitalista, que é o lucro imediato, que é a oração dela. Queima agora. Olha, agora. Aqui não tem, né? Aqui não tem. Lá em São Paulo a gente encontra esse irmão orando. Agora, Jesus, queima agora. Visita, queima, detona, Jesus. Que é isso, irmão? Que história é essa? Que tipo de oração é essa? E tem aquele que fala: Jesus, é o seguinte, eu não aguento mais a grande tribulação. Não adianta, já que ela não muda, leva ela embora, Jesus. Está querendo ficar viúvo. Vai se saber o que passa na cabeça desse irmãozinho. Se já não há uma segunda ou terceira intenção nessa oração. A boa notícia, Deus não ouve esse tipo de oração. Glória a Deus, Deus não ouve, perda de tempo. Mandar Deus transformar os outros é a oração egoísta. Por que Deus tem que mudar os outros? Você quer saber o tipo de oração que Deus ouve? É o que o salmista faz. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelos caminhos direitos. Glória a Deus. Essa é a oração que Deus quer ouvir de nós, irmãos. Para de querer mandar ou pedir para Deus mudar o seu cônjuge. Não é esse o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Ser tu uma bênção. É você que tem que ser a bênção na sua casa.
não é o seu filho, não é o seu esposo. Para com essa conversa furada. A culpa é do meu marido, a culpa é da minha mulher, a culpa é dos meus filhos. Para. Essa é a síndrome de Adão. Adão que faz isso é a mulher que tu me destes. Você tem que ter uma outra perspectiva. Que Deus fala para Abraão: se tu uma bênção. É você que Deus quer usar para que o seu lar seja uma casa de bênção, de paz, de alegria. É você, meu irmão, que está aqui nessa noite. Eu vou repetir: é você que está aqui nesse seminário. Não é quem não veio. Porque tem gente que fica assim: oh Jesus, que pena que meu esposo não está aqui. Ai, que pena. Não é para elas, não é para eles essa palavra. Essa palavra vem de Deus para você, aleluia. Você que está aqui nesse seminário, essa é a palavra profética para a sua vida. Seja tu uma bênção, amém, irmãos? Vamos ser bênção, não fique esperando nada dos outros. Seja você, Deus quer usar você, para você ser um abençoador de pessoas e de vidas. Eu gosto muito de Gênesis capítulo 1. Nele aparece 7 vezes a expressão: e viu Deus que era bom. No hebraico, Tov Meod. Tov Meod. Boa noite em hebraico, para quem chega, Erev Tov. Erev Tov, boa noite. Mas quando eu vou embora, é o nome da minha filha, Laila Tov. Isso é uma noite abençoada. Então, Tov Meod. Deus fala 7 vezes em capítulo 1 de Gênesis. São 31 versículos no capítulo 1. E aparece 7 vezes a palavra: e viu Deus que era bom. Tudo que Ele faz é bom. Mas abruptamente, no capítulo 2, versículo 18, aparece o primeiro não. O primeiro não de Deus. A primeira vez que aparece a palavra lo, não, tov, não é bom. Joelber, né? Pastor Joelber. A primeira vez que aparece na Bíblia a palavra lo, não, é Gênesis 2:18. E o que não é bom para Deus? Vamos ler? E disse mais o Senhor Deus: não é bom, lo tov, que o homem esteja solitário, sozinho, sem alguém para compartilhar sonhos, sem alguém para se completar. Agora é Deus que está dizendo isso. É o especialista em homem. É Deus que criou o homem. Ele viu: não é bom. Não é bom que ele fique sozinho. Eu vou criar alguém igual ele, que tem uma série de virtudes, e eu vou que seja idônea, uma auxiliadora, para que ele se complete. Eu gosto da palavra auxiliadora. Eu já vi irmãs falando: poxa vida, né? Deus criou o homem e colocou um apêndice do lado. Tem irmão que fala: irmãos, eu vou dizer para os irmãos, metade do meu ministério é minha mulher. Sabe essas conversas? Tá bom, irmão, que bom, são declarações, né? Mas a palavra auxiliadora transcende a tudo isso. Você sabia que o Deus de Israel é o auxílio bem presente na angústia? Estão entendendo, irmã, qual é o seu papel em relação ao seu esposo? Auxílio. Auxílio é o mesmo papel de Deus em relação ao povo de Israel. Meu Deus, é por isso que as irmãs têm que ser cheias do Espírito Santo. É por isso que as irmãs têm que ler a palavra. É por isso que tem que ser mulheres de oração, porque é o auxílio do seu cônjuge. Olha que coisa linda. Não é nada de inferioridade, não é nada de apêndice, é uma completitude feita por Deus, auxiliadora, que seja idônea. Amém, irmãs? Glória a Deus. Próximo. Então a família é o lugar onde Deus se manifesta, irmãos. É o nosso primeiro culto, é dentro da nossa casa, graças a Deus. É o primeiro altar, é o altar primordial. Uma instituição criada diretamente por Deus. É por isso que eu gosto do casamento. Porque isso é invenção de Deus, não é de homem. Não é foi a Assembleia de Deus que inventou. Não foi. Foi Deus, o Criador, que inventou o casamento, e Ele se responsabiliza por ele. E para Ele não tem nada perdido. Amém, irmãos? Não tem.
E ele cria as condições necessárias para que o homem cumprisse o papel que lhe cabia na ordem estabelecida por Deus, quando da criação de todas as coisas. Próximo. Agora, irmãos, já que nós vamos falar da idealização de uma família, nós precisamos saber onde que está o problema. E nós precisamos entender que qualquer construção que nós venhamos fazer, nós precisamos do quê? De material de qualidade. Porque se não tiver qualidade no material que você vai construir, vai cair a casa. Não adianta, irmão. Ou usa material de qualidade, ou começa a cair goteira. Ou queima não sei o que lá. Não tem qualidade. Faz esses prédios aí tudo de qualquer jeito, cai. Então precisa ter o quê? Qualidade. Que qualidade? O que você usou ou que você usa para o seu matrimônio? Para que ele seja forte, bem estabelecido. Próximo. A nossa base será então, rapidamente nós vamos fazer essa reflexão, com base no Evangelho de Mateus, capítulo 5, que é o sermão da bem-aventurança. A palavra bem-aventurado é uma palavra grega, chama makarios, significa estado de felicidade ímpar. Vamos lá, então. Em Mateus capítulo 5, versículo 3, tem a primeira expressão do sermão de Jesus. Tem gente que sabe, pastor Osmar, é uma simplicidade. Tem gente que fala, olha o sermão da montanha, que poesia maravilhosa. Não é poesia. O sermão da montanha é doutrina. Olha o capítulo 7 no final. E o povo admirava da sua doutrina, porque ele ensinava como tendo autoridade. Agora só porque a pessoa parece batatinha quando nasce, bem-aventurado. Que é isso, irmão? Não é poesia, é palavra de Deus. E ele diz, é abençoado. A palavra própria de espíritos aqui é humildade. Bem-aventurados humildes. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. A primeira semente que eu compartilho com os irmãos aqui nessa noite, humildade. Repete comigo, humildade. De novo, humildade é a primeira semente que eu tenho que plantar no meu coração. Porque sem humildade, todo relacionamento está fadado ao fracasso. Todo tipo de relação está fadado ao fracasso, sem humildade. O que é humildade? É a pedra angular de qualquer relacionamento. Mas por que eu preciso de humildade? Vamos começar? Primeiro, você foi criado numa cultura, numa família com alguns valores. Seu cônjuge, numa outra família, numa outra cultura com outros valores. Aí encontra os dois. O que você acha que vai acontecer? Depois que passa a lua de mel. Aí depois que passa o primeiro mês. E depois que passa o segundo mês. Começam a vir o quê? Os conflitos. É natural. Aí um quer tomar água num copo não sei de que jeito, outro é uma caneca, outro e começam os conflitos. Aí entra a base do nosso relacionamento, a humildade, para eu reconhecer que a cultura do outro pode ter o mesmo valor. Vou dar um exemplo. A minha família é uma família grande, interiorana, de Jundiaí, no interior de São Paulo. E era líder de jovens, minhas irmãs, tudo ali era paparicado pela família, uma bênção. Eu chegava em casa, sabe o que eu fazia, pastora Débora? Jogava o sapato para um lado de lá, pegava o paletó, jogava na primeira cadeira que encontrava, pegava a gravata e jogava para lá. Aí um dia eu fui com o pastor Ezequias em Campinas e conheci essa jovem, cuja presença o rei se alegra. Oi, irmão. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Casei com ela. E eu fui fazer exatamente o que eu fiz a minha vida inteira. Cheguei em casa, tirei o paletó, que nem uma tarrafa assim, joguei em cima da primeira cadeira, joguei o sapato, e a hora que eu olhei para a irmã Renata, ela estava com a mão assim na cintura, olhando para mim. Amor, o que significa isso? Mas aí eu lembrei da palavra humildade. Eu falei assim, como assim, amor? Você não vai usar esse terno? Eu falei, vou. Você não vai usar esse sapato? Vou. Olha, irmão, na casa delas, 3 mulheres, só o pai. Uma família completamente, diferente. Então você tem que chegar do culto, você tem que pegar o paletó. Olha, irmão, Deus está me usando aqui para falar para algum irmão aí, hein? Em vez em quando Deus me usa. Não é sempre não, mas em vez em quando, pega aí a palavra. Você pega o paletó, querido, põe, coloca dentro, abre a porta do guarda-roupa, põe dentro do guarda-roupa e fecha a porta ainda, irmão. E aquele negócio subiu, aquele problema cultural, irmão, porque eu sempre joguei o paletó. Sabe o que eu fiz? Até hoje eu chego em casa, irmãos. Até hoje eu chego em casa. Já faz 18 anos. Meu casamento ficou maior de idade. 18 anos, vai fazer 19 anos. Mas eu chego em casa.
ainda tem uma resistência cultural que você não tem noção. Eu tenho uma vontade de jogar o paletó, pastor, nele. Sabe aquele desejo? Aí eu pego, irmão, aquele cabide, coloco. E a hora que eu coloco dentro daquele guarda-roupa, a hora que eu fecho, eu sinto, oh, glória a Deus, que vitória. Porque eu tenho um problema cultural. Mas quando a minha esposa não está em casa, sabe o que eu faço? Eu jogo o paletó, irmãos. Porque eu gosto de jogar paletó. A minha vida inteira eu joguei o paletó. Mas eu sei que eu preciso conviver com ele, eu preciso ser humilde para reconhecer que isso é um problema cultural que eu preciso superar. Humildade, irmão. Agora, irmão, o irmão toma banho, pega a toalha e joga no sofá. Toalha molhada, irmão. Aí a irmã com aquele carinho, meu amor, essa é a primeira vez, né? Oh, meu amor, você tem que pegar essa toalha. Olha que lógica, não tem uma lógica. Se você molhou a toalha, você pendura para secá-la. Há uma lógica nisso. Mas tem irmão que não tem essa visão. A primeira vez a esposa, oh meu amor, e pendura lá a toalha. A segunda vez ela fala, amor, eu já falei para você. Pega essa toalha. A terceira vez ela fala, oh homem burro, eu já falei, pronto, começa o problema. Então, irmãos, humildade, ó. Humildade. Humildade para entender que às vezes a sua cultura está errada. Você recebeu assim, mas está errado. Então você tem que ter humildade para aceitar a possibilidade de você estar errado culturalmente. E ser humilde para reconhecer isso. Porque tem gente, irmão, que humildade não é com ele, não. Ele está certo em tudo, ele está todo mundo de ponta cabeça, só ele está direitinho. Essa vida não é assim, irmãos. Humildade, portanto, é característica de pessoas francas, que aceitam a verdade, que têm senso de realidade apurado, reconhecem seus erros e acertos com a mesma naturalidade, não subestimam, nem supervalorizam fatos, pessoas, coisas a si mesmo. É aceitar o cônjuge como ele é, e eu vou ser uma bênção na vida dele. A Unicamp, que é a nossa universidade de Campinas, fez uma pesquisa e descobriu algo fantástico. Irmão, 70% dos nossos conflitos domésticos tem a ver com cultura. 70%. Não tem nada a ver com a pessoa não ama mais, sabe? Não é isso não, ele ama, mas tem um problema cultural. Ora, se você sabe que tem esse problema cultural, nós precisamos do quê? Da humildade, para viver em harmonia no nosso lar. Próximo. Contra a humildade está a dureza do coração. Coração petrificado. Quando que o coração fica duro, irmão? Quando a pessoa é extremamente egoísta, só ele está certo. Quer dizer, a falta de humildade gera petrificação no coração. O que Jesus fala a respeito disso? Disseram eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse Jesus, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Olha só, palavra do Senhor Jesus. Então, o que petrifica o coração do homem? O egoísmo. Eu sou assim, eu sou desse jeito mesmo, ninguém tem nada com isso. Você está frito, não vai dar certo seu relacionamento. Próximo. Orgulho e egoísmo são sentimentos que petrificam o coração, fechando-o para a sementinha da humildade, irmãos. Orgulho e egoísmo levam a pessoa essencialmente a ser guiada pela máxima, o que eu quero, o que é bom para mim, os meus desejos em primeiro lugar. Isso é egoísmo, só pensa nele. Próximo. Muitas pessoas casadas pensam que pode permanecer como se fossem pessoas solteiras. Casou e quer viver como se fosse solteiro. Irmão, não é assim, irmãos. Eu com a irmã Renata trabalhamos com casais, lá a nossa classe é família cristã. O mocinho, 5 meses de casado, chegou, ai pastor, não dá mais, porque a situação está feia, essa minha esposa não me entende. Falou, o que foi, meu filho? Não, pastor, todo sábado eu gosto de jogar bola com meus amigos. Olha, mas crente da Assembleia de Deus, olha que situação. Falei, Pois é, pastor, mas é o seguinte, pastor, ela já sabia antes de casar. Olha, irmão, eu não enganei ninguém, enganei bem, fala aí para o pastor. E a irmã, pastor, eu sabia, né? Mas eu fico sozinho em casa. Todo sábado, ele sai com os amigos dele, eu fico sábado inteirinho em casa sozinha, pastor, eu fico lá solitário, aquela... E ele, pastor, fala aí para ela, pastor, está vendo? Ela mesmo concorda. Eu olhei bem para ele e falei assim, meu filho, isso não te pertence mais. Acabou, irmão.
Você casou, a sua prioridade é a sua família, é a sua esposa, são seus filhos. Não é seu lazer, não é... Para com isso, a prioridade é a sua casa. Louvado seja Deus. Próximo. Você perdeu o direito de pensar apenas em si, mesmo no dia em que você assinou seu certidão de casamento. Diante de Deus, o pastor te abençoou, agora você vai se dedicar à sua família. Primeiro lugar, Deus sobre todas as coisas. Segundo lugar, a sua família. Terceiro, a igreja. Quarto, e assim vai. Mas primeiro lugar é Deus. Segundo, é a sua casa. É o altar primordial. Dar, então, tempo para a sua família. Próximo. Se você reconhece que há pedras, muralhas no seu coração, ou seja, a falta de humildade, então o que a gente tem que fazer? Tem que lutar contra esse tipo de situação. Próximo. E Deus quer trabalhar. Olha o que diz o profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. E dar-vos-eis um coração novo. Olha que palavra profética maravilhosa. E porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra. E vos darei um coração de carne. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos enfrentar, irmão, em nome de Jesus. Se tiver algum irmão aqui que pensa só nele, irmão, a partir de hoje, em nome de Jesus, quebra essa muralha, essa pedra, quebra, para que você tenha bênção na sua casa. Receba a sementinha da humildade, irmão, porque o Senhor Deus quer te ajudar. Próximo. Enquanto Deus trabalha, você não deve ficar com os braços cruzados, não é? Vamos lá. É fácil quebrar pedra, irmão? Você já quebrou pedra? Os irmãos aqui já tiveram experiência de tentar quebrar uma pedra, ou pelo menos um concreto? Sai até fogo, irmão. Você voa a faísca, corta a gente. É uma terrível. Próximo. Olha só, a mão da gente enche de calo. Dói, irmão. Para quebrar pedra, não é brincadeira. Assim também é questão relacionada, de sentimentos. Não é fácil você virar humilde. Pessoa maior egoísta, a partir de agora eu sou humilde, irmão. Agora eu sou o homem mais humilde da igreja. Isso não existe, irmão. Porque é um processo. Tem que quebrar pedra, você tem que lutar contra a sua natureza. O orgulho é terrível, não é fácil combater o orgulho, irmão. Mas Deus está do seu lado. Porque Deus é que criou o casamento. E Ele quer te dar a vitória. Próximo. Entendeu agora porque a humildade é a pedra angular do nosso casamento? E porque ele é o antídoto contra o orgulho e contra o egoísmo. Então está aí a nossa primeira sementinha. Como que é o nome? Humildade. Vamos repetir? Humildade. Próximo. Mateus 5,4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. As irmãs não têm esse problema, porque culturalmente elas já choram. É verdade, irmão. Por que você acha que tem mais irmãs que têm dons espirituais do que homem? Porque são mais sensíveis. É verdade, irmão. Olha que interessante, se um menininho sair correndo aqui, aí bate a cabeça aqui no pé da escada e bate a cabeça, um galo gigante na cabeça. Sabe o que o irmão vai falar para ele? Não chora. Olha o diácono, em nome de Jesus, não chora, menino. Olha só. Não chora, todo mundo, não chora. E ele não chora. Sabe o que acontece? A gente fica racional. Ótimo. É da natureza humana. E a menina é o contrário. Nem caiu, irmão. Só que escorregou. Ai, princesinha. Aí vira uma manteiga derretida. São diferenças da razão e do sentimento. Então as irmãs já têm muita sensibilidade. O problema são os irmãos, inclusive eu. Os homens não são muito sensíveis. Quer ver? Você acredita, irmã, que tem marido que não lembra o dia do aniversário da esposa? Isso é um pecado mortal para a mulher, irmãos. Não pode esquecer o dia do aniversário da sua esposa, irmão. Nem se você, sabe, você não pode, nem se deixar só um bilhetinho para ela, mas não pode. Isso é uma coisa que não pode, irmão. E não tem homem que esquece, eu já contei hoje de manhã. Eu ligo lá para a irmã, paz do Senhor, minha irmã, hoje é o seu aniversário. Oh, que bênção, pastor, só o senhor lembrou, meu marido nem lembrou, mas o senhor lembrou, glória a Deus, tal. Ligo para ele na hora. Ô irmão, hoje é aniversário da sua esposa, você nem compreendeu. Pastor, Deus está usando. Eu falei, não tem a menor dúvida, Deus está usando poderosamente, porque não pode, irmão. É a falta de sensibilidade. Pro homem, o que é o dia do aniversário dele? Não está nem aí. Ô irmão, passa o senhor, é seu aniversário hoje? Hoje? Tem certeza? É, irmão, é.
Não é mesmo? Olha, hoje é meu aniversário, oh, que maravilha. Está nem aí com o aniversário. O homem não está nem aí pelo aniversário. Mas para a mulher é importante. Então, os homens têm que ser um pouquinho mais sensível. Vamos falar essa sementinha, então? Sensibilidade. Vamos lá? Sensibilidade. De novo, sensibilidade. Eu preciso ser mais sensível. Eu preciso ser mais sensível. Irmão, como é que pode, irmão? A irmã se arrumou, pôs um vestido novo, amarelo, lindo, e o irmão não elogia. O irmão não vê nada. Difícil, né, pastor? Não é o caso do pastor aqui não, estou brincando, mera coincidência, viu, irmão? Porque as mulheres precisam ser elogiadas, irmãos, é da natureza feminina. Elas precisam, tanto é que tem irmã que fala assim: amor, fala que você me ama. Aí o marido fala: eu te amo. Fala de novo, te amo. Eu já falei 10 vezes. Fala de novo. Elas gostam de ouvir do marido: eu te amo. Olha que interessante. E os homens, bloqueado, não conseguem falar. Os homens têm uma dificuldade de olhar para a mulher e falar: amor, eu te amo. Tem uma dificuldade, parece que é o fim do mundo falar isso. Precisa falar, irmão, é importante para a esposa. Por quê? Porque as mulheres são estimuladas por palavras. O que toca uma mulher é palavras. Você já viu, às vezes, um canhão que é o marido e a mulher uma coisa mais linda? Ele é feio, mas ele fala bonito. É, irmão. Palavra, as mulheres são tocadas por palavras. O homem não. O homem não é tocado por palavras, tocado pelo que ele vê. É diferente o estímulo masculino. Então, nós temos que entender as necessidades emocionais do nosso cônjuge. E essa sementinha é mais para os homens, que muitas vezes são insensíveis, ao ponto de não entender que durante o dia é importante ele pegar o telefone e ligar: amor, está tudo bem aí em casa? Como é que estão nossos filhos? Olha, eu te amo, tenha um dia abençoado. E, irmão, tem irmão que não faz isso de jeito nenhum. E quando faz, a esposa fala: quem morreu bem? Ele nunca liga. É só notícia ruim. Não, irmão, não faça isso. Seja mais sensível, meu irmão. A sua esposa, os seus filhos precisam ouvir: eu te amo. Precisa. A irmã, coitada, faz chapinha, porque todo dia que ela acorda parece o Rei Leão. Então ela acorda, faz chapinha, fica o dia inteiro, põe uma roupa bonita, passa 10 vezes na sua frente e você não se toca. A irmã passa a primeira vez e fala: o inimigo está furioso hoje, viu? Meu Deus do céu, essa mulher já passou 10 vezes na minha frente. Irmão, é só elogiar. Nós precisamos da semente da sensibilidade. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Glória a Deus. Eu preciso ser mais sensível. Irmão Alberto veio de Campinas inventar coisa. Tem nada a ver, eu sou macho, eu não falo nada mesmo. Ah, é? Ah, é, irmão? Eu sou do Pará, eu sou do Grão-Pará. Olha, irmão. Ah, é? Tá bom. Você está achando que eu estou inventando? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, próximo. Capítulo 3, versículo 7. Vamos ver se eu estou inventando então, se isso é uma invenção minha. Porque o apóstolo Pedro, há 2000 anos atrás, já sabia o que eu estou falando aqui para nós, irmãos. Há 2000 anos o apóstolo Pedro já estava ensinando a comunidade cristã judaica. Olha o que ele diz: igualmente vós, está falando para maridos, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. Olha, irmão, olha que coisa maravilhosa. Quer dizer que o marido tem que ter sabedoria para lidar com a esposa, para coabitar, dando o quê? Elogio, oh meu amor, dando honra à mulher como vaso mais frágil. E se acabasse por aí, estava maravilha. O problema é que agora ele vai entrar para uma implicadez teológica e espiritual. E aí que está o problema. Porque se parasse aí, irmão, dê honra à mulher como vaso mais frágil, como cordeira da graça da vida. Se parasse aí, maravilha, é só isso. Mas olha a próxima parte, irmão. Para que não sejam impedidas as vossas orações. E agora? Significa que se você tratar mal a sua esposa, não dá bola para ela, depois você vai orar. Entra no seu quarto, aquela carona de peroba: ó Senhor, Deus nem liga para você. É isso que está dizendo a Bíblia. Você entendeu porque você tem que tratar bem sua esposa? Você entendeu que você tem que deixar sua esposa felizinha, alegrinha, para que quando você entrar no seu quarto para orar, o poder de Deus caia sobre a sua vida. Glória a Deus. Olha que coisa, irmãos.
E eu dou aula para uma classe chamada Família Cristã, no domingo, escola bíblica dominical. Terminou a aula, todo mundo indo embora, eu estou arrumando minhas coisas, chegou um irmãozinho. Pastor Alberto, pastor, eu não sei o que acontece comigo, pastor, eu oro, eu busco a presença de Deus, eu tenho, mas o céu está como um chumbo, pastor, parece um concreto. Eu oro, e nada. E eu, irmão, na simplicidade, na maior simplicidade, falei assim para ele: irmão, como o irmão está tratando a sua esposa? Ele olhou para mim: porque o irmão está sabendo de alguma coisa? Eu falei: não, eu não estou sabendo de nada. É que eu lembrei de 1 Pedro 3,7. Aí eu li para ele. Aí ele perguntou se eu estava sabendo uma coisa. Eu nem sei quem que é o irmão. Olha lá, orações impedidas. Vamos repetir? Sensibilidade. De novo, sensibilidade, irmão. Então, aprenda essa questão da sensibilidade. Próximo. Terceira palavrinha. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. E a palavra-chave, a semente-chave aqui é mansidão. O que é mansidão? Estado de espírito de alguém que tem controle ou domínio próprio sobre o temperamento. Você pode ser uma pessoa nervosinha, mas você tem que ter domínio próprio. Você pode ser esquentadinho, às vezes é sua natureza, mas você tem que ter domínio disso. Mansidão tem a ver com calma, paciência, controle da situação. Então não importa se você é uma pessoa, tem uma natureza mais agitada, outra mais calma, mas você tem que ter domínio próprio. E a palavra aqui chave é mansidão. Mansidão na hora de falar. Porque tem gente que fala, parece que está brigando com a gente, irmão. Precisa ser manso nas suas palavras. Palavras mansas de paz traz um ambiente confortável e de segurança para os filhos. Irmão, agora é a vez das irmãs apanharem, quer ver? O que tem de irmã que grita, irmão? Misericórdia, só grita. Meu papagaio, nossa, meu Deus, irmã. Tem marido que não tem nem vontade de chegar em casa, porque é só gritaria. Cuidado, irmã, mansidão. Isso tem a ver com o fruto do Espírito. Viu? Mansidão. Então precisa orar mais, né? Ora mais. Então na fala, no diálogo, e basicamente, a nossa vida é de diálogo, basicamente. Tudo está em cima da comunicação, da maneira que eu falo, da maneira que eu dialogo. Então atitudes equilibradas, palavras mansas. Isso é o papel do diácono. O diácono faz esse papel, qual? Mansidão, acalma. Às vezes é alguma coisa, não, minimiza. Porque nós teremos os conflitos. Eu sempre digo no seminário de família, a gente não casa com outro ser humano perfeito. Porque todo ser humano é imperfeito. Então o irmão não casou com a Mulher Maravilha, irmão. A irmã não casou com o Homem-Aranha, irmã. Esses heróis aí é de desenho, não existe na realidade. Seus filhos não são perfeitos. Todas as famílias têm os seus conflitos. É o Senhor Jesus que está nos aperfeiçoando. Mas nós temos que usar dos dons que Deus nos dá. E se um diálogo não há mansidão, tem pessoa, irmão, nem falou, já está com a metralhadora para dar tiro. Que é isso, irmão? Socorro, é um assalto. Você nem falou, a pessoa, não, desarma. Precisa desarmar, falar mais com o coração, palavras amorosas, com calmas, motivadoras. Para de criticar. Tem gente que só sabe criticar, irmão. Só critica, nada tá bom. Pode ser a coisa mais perfeita do mundo, ele vai arrumar algum defeito. A cartolina branca inteira tem um pontinho, é o pontinho que ele vai ver. Não, irmão, para com isso. Pede para Deus te dar mansidão, para você ter uma linguagem de paz para a tua casa. Então vamos lá. Primeira sementinha, humildade. Vamos repetir? Primeira, humildade. Segunda, sensibilidade. Terceira, mansidão, que tem a ver muito com a fala. A maneira que você fala é a história da pessoa que vai dar o recado de uma pessoa que faleceu. Se você chegar e falar, olha, infelizmente, sua mãe foi para a glória. Olha, falou, morreu, mas foi para a glória, dá um outro efeito. Jesus falou para Maria, Lázaro, dorme. Olha que linguagem suave, não é? Dorme. Ele até morreu, mas dorme. Foi dessa para melhor.
olha dessa para melhor. Olha que coisa interessante, né? Padeceu, né? Olha, tudo partiu. Agora chega, morreu. A pessoa, pronto, fica chocada, tá vendo? É a linguagem. Então a língua portuguesa tem tantas formas de a gente ser elegante com a palavra. Então procure explorar isso, a nossa língua é rica. Jamais, né? Agora, irmão, eu sou bíblico. Eu chego para minha esposa e falo, minha esposa, tu é linda como as éguas do faraó. Que isso, irmão? Socorro, é verdade, é um versículo da Bíblia. Mas não dá para hoje falar isso. Éguas do faraó? Não dá, né, irmã? Então, cuidado, mansidão, palavras, né? Próximo. Justiça. Mateus 5,6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ah, irmão, como a gente é injusto com a família da gente, irmãos. Meu Deus, nós temos que ser mais justos com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos. Irmão, eu já vi cada coisa que eu fico perplexo. É o menino, pai, compra um tênis novo para mim. Não tem, menino, não tem dinheiro para comprar tênis, não. Daqui a pouco vem com uma vara de pescar novinha. Ah, irmão, socorro. Como que você tem dinheiro para comprar uma vara de pescar para o seu lazer? Para você... E o seu filho que precisa ir na escola de tênis, você não consegue comprar um tênis novo? Sabe, irmãos, qual é a sua prioridade? Não é possível que você não consegue. Irmão, eu não tenho nenhum tostão. Tá bom, então vai a pé e fica vendo o rio. O rio é a coisa mais linda, o rio, olha quanta água. Aí passa um passarinho voando. Vai, precisa ser justo. O que eu estou dizendo? A necessidade de nós darmos um pouco de lazer para a nossa família. Brincar um pouco com a sua família. Ser mais justo com a sua família. Tem dia que você tem que parar tudo e dar só atenção. Quantas vezes as mulheres falam, olha pastor, meu marido não me dá atenção, pastor. Ele não fica com a gente, o marido já fica nervoso. Como não? Como não? Ontem mesmo estava lá em casa. Estava no computador. Olha que interessante. Eu estava lá, estava na televisão. Então, precisa dar um tempo, sentar. Olha aqui no meio da minha Bíblia, eu tenho uma coisa. Vou mostrar para os irmãos. Desenho da minha menina. Ela desenhou a irmã Renata e eu. Eu, você não consegue reconhecer mesmo. A irmã Renata ainda dá para ver aqui, olha. O senhor está vendo? Eu e a irmã Renata, pastor. É profundo, né? Olha que coisa linda. 4 anos. Primeira infância, a coisa mais linda, irmão. Desenvolva a sua paternidade, seja justo. Justo é você estar presente, cooperar. Está ali. Justiça é uma sementinha. Próximo. Compreendendo as necessidades. Justiça no relacionamento, irmão. Aí a irmã, amor, vamos tirar um dia para a gente só. A gente ficar junto, conversar um pouco, namorar como fazia Isaac e Rebeca. Sabia que Isaac e Rebeca estavam namorando, a Bíblia olhou. A Bíblia fala que eles estavam brincando, mas não era de amarelinha, né, irmão? Claro que eles estavam namorando. Então, isso aí, olha, 4.000 anos atrás, estavam namorando, já casados. E você é casado, não namora mais sua esposa, irmão? Seja justo nas necessidades. Sabe o que a Bíblia fala? Se o marido resolver fazer uma consagração, hoje eu vou me consagrar, eu tenho que pedir para a irmã Renata. Eu não posso fazer jejum se eu não falar com a irmã Renata. Eu tenho que chegar para a irmã Renata e falar, Renata, eu quero fazer um jejum, tudo bem, amor? Não, hoje não, vem cá, meu amor. Pronto, acabou o jejum. Aí você chega, hoje eu vou fazer um jejum. Você fala, não vai fazer não. Sai para lá, mulher, tu para mim é uma pedra de tropeço, o sangue de Jesus tem poder. Sai, Satanás. Que isso, irmão? Olha o que diz Coríntios 7:3, o corpo do marido é da mulher, o corpo da mulher é do marido. Portanto, irmão, o seu corpo é da sua esposa. Tem que pedir permissão. Olha o que o irmão falou, fala a Deus, eu falo mesmo. É isso mesmo. Até para jejuar você tem que pedir permissão, irmão. Vocês sabem disso, né? Sou uma igreja ensinada. Então, justiça no relacionamento, irmão, não pode. Justiça nas necessidades materiais, alimentos, roupas, lazer. Qual deve ser sua prioridade? Deus, família e igreja. Pais que têm filhos pequenos na primeira infância têm que estar muito presente. É muito importante a primeira infância ter a presença do pai e da mãe. Quantos irmãos aqui têm filhos menores de 10 anos? Levanta a mão. Bastante, hein? Olha, então vocês têm que estar muito presentes, mas muito. É a primeira infância,
É ali que desenvolve o caráter da criança. Vamos para a próxima sementinha? Essa é linda. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Graças a Deus. Misericórdia, solidariedade. Eu iniciei essa palestra com uma foto, que tinha um homem na frente e uma mulher atrás, um monte de criancinha, né? Mas aqui não deve ter isso, mas lá em Campinas eu já vi cada cena. Chega o irmão com aquela bibliona dele de letras grandes, letra gigante, glória a Deus. Tudo empinado, indo na frente, e atrás a esposa, que nem um burrinho de carga, cheio de sacola, com uma criancinha. Olha, irmão, que horror, irmão. Misericórdia, solidariedade, irmão. Solidariedade, condição de duas ou mais pessoas que repartem entre si. Irmãos, nasceu o seu filhinho, por que a sua esposa tem que ficar o culto inteiro carregando o seu nenezinho? Você não é o pai? Não, irmão, é que eu sou presbítero, eu sento, desce e pega o neném e fica meio culto com ele. Qual é o problema? Irmão, é assim, meio período cada um. É solidariedade. A Renata é professora, ela acordava muito cedo, quando a nossa menininha a Yasmin, a primeira, nasceu. E a Yasmin, todo dia às 2 horas da manhã ela acordava. Dorzinhas, né, cólicas. E eu tinha dó da minha esposa acordar, porque eu dava aula à tarde, ela dava aula de manhã. O que eu fazia? Pegava a Yasmin, todo cuidado, e ficava assim, 2 horas da madrugada, irmão. Primeiro dia, que maravilha. Segundo dia, Terceiro dia, 2 horas da manhã, menina. Quarto dia, 2 semanas, irmão. Eu já, Senhor. 1 mês, irmão. Eu orei assim para Deus, meu Deus, acho que nunca mais eu vou dormir uma noite inteira. Porque já está estressado, né? Começou o 2º mês, eu falei, eu preciso ter uma estratégia. Essa menina, meu Deus, ia pôr no bercinho, gritava. Eu pegava, não, já sei o que eu vou fazer, eu vou começar a orar. Vou começar a orar de madrugada agora. Olha, irmão. Inventei essa. Vou começar. 2 horas da manhã, já acordava, pegava o neném e ficava, Deus abençoe a igreja. Aleluia. Não tinha solução. E a menina chorava. E eu, 2 horas da madrugada. O negócio foi tão tremendo, irmão, que um dia eu cheguei na igreja, estava o pastor de Casa do Takayama pregando no Círculo de Oração das Irmãs. Eu tinha saído da aula, da escola. Então eu não estava com terno nada, mas eu peguei uma Bíblia e fui lá. Cheguei lá com a minha Bíblia e eu falei, irmão diácono, eu vou ficar aqui com o senhor aqui na porta. Estava cheia a igreja, né? Eu não vou no púlpito, eu nem estou com a roupa, nada, né? Assim eu estou com roupa de escola, da aula. Eu vou ficar aqui com vocês, tá bom, irmão? Tá bom. E o pastor Takayama dando uma palavra de Deus, aquele poder na igreja. E num determinado momento eu fiquei assim, aleluia, glória a Deus, né? Que maravilha. E o diácono me observando e eu não percebi, irmão. Mas que maravilha. Aí o diácono falou, o que o irmão está fazendo com a Bíblia? Eu falei, irmão, sabe o que é? E eu contei a história, irmão, me perdoa, que já 2 meses que eu não durmo mais. Todo dia, às 2 horas da manhã, eu fico com o nenenzinho assim, e eu fiquei condicionado. Na hora do culto, eu assim, com a Bíblia. Sabe? Aí o diácono falou, não, pastor Alberto, isso passa. Né? Ele já tinha tido filho, isso passa. Passou mesmo, irmão. Graças a Deus. Mas o que eu estou dizendo para os irmãos? Solidariedade. Isso é solidariedade. Saber que a sua esposa tem que acordar cedo, então vai você. Às vezes sua esposa trabalha o dia inteiro, você chega mais cedo em casa, faz a janta, irmão. Deixa Deus te usar nesse ministério. É o ministério da alimentação. Irmão. É isso. Sua esposa vai ficar feliz. As mulheres valorizam homens que fazem isso. Sabiam? Porque ela percebe que você tem o cuidado pela família. Sabia que as mulheres têm uma paixão enorme por homem que cuida dos filhos com carinho? Ela reproduz isso, ela olha para o marido que tem essa solidariedade, esse cuidado, ela valoriza. Olha, irmão, que dica que eu estou dando para os irmãos aqui do Pará. Glória a Deus. Então aproveite essa oportunidade. Solidariedade. E a Bíblia fala, é bem-aventurado, é abençoado. Então, irmãos, cuide da família junto. Hoje é outra família. Eu falei para os irmãos no início sobre a família moderna. Os 2 têm que trabalhar, então os 2 que cuidam da casa, os 2 têm que ajudar. Agora, sua esposa trabalha das 6 às 6, você das 6 às 6 também, aí chega os 2 cansados. Tadinho, aí a esposa vai cuidar, ele vai pegar filho na creche, aquela correria, e você deitadão assistindo o Jornal Nacional. Bem, cadê a janta? Irmão, que situação. Que é isso, irmão?
falta de solidariedade. Levanta, irmão. Desperta tu que dormes, né? Desliga esse Jornal Nacional e vai ajudar a sua esposa com as coisas de casa. Essa é a vontade de Deus, a solidariedade. Aí seu lar começa a ficar forte, abençoado. Você começa a sentir a presença de Deus na sua casa. Você tem comunhão com o seu cônjuge, porque é solidário. Então vamos pensar de novo e vamos falar de sementinha. Primeira, humildade. Segunda, sensibilidade. Terceira, mansidão. Quarta, justiça. Quinta, solidariedade. São sementes que a palavra de Deus nos dá. Próximo. Irmão, essa semente é dura. Mateus 5:8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpeza, transparência. Ser transparente. No casamento não pode haver segredinhos. Tudo transparente. Aquilo que eu falei, quando estou ministrando um casamento, eu sempre falo, meu irmão, a partir de hoje você tem que ser especialista na sua esposa. E você, irmã, tem que ser especialista no seu esposo. Pastor Alberto, eu não falo quanto eu ganho não, senão ela gasta tudo. Irmão, olha que fraqueza. Não, irmão, não pode. Tu tem que saber, irmão. Que é isso? Tem que saber tudo. É tudo. Não pode haver segredo. Isso que é a beleza do casamento. Porque um vai ajudar o outro. Um vai cooperar com o outro. Transparência é a virtude que impede a ocultação de alguma vantagem pessoal, ocultação de alguma fraqueza pessoal. Tem problema. Ocultação de alguma miséria pessoal. Por meio da transparência, a pessoa é o que é. Não é nem melhor nem pior. Ela é assim. A transparência revela tanto o que a pessoa é, como o que a pessoa tem. Então é muito importante você conhecer com quem. Deus me livre, tem um filme aí, sabe como ele chama o filme? Dormindo com o Inimigo. Olha, irmão, que horror. Olha o nome do filme. Porque a pessoa casou com um homem e não sabia que o homem era o seu verdadeiro inimigo. Olha que coisa horrorosa. Não, irmão. Você tem que ter toda a transparência com o seu cônjuge. Não pode enganar. Se começar já com um segredinho antes, vai dar problema. Vai dar problema porque mina um pilar essencial para o casamento, que é a confiança. Confiança é a base do nosso relacionamento. Quebrou isso, irmão, começam os problemas. Para depois você reconstruir essa ponte, é muito difícil. Então essa é uma sementinha que eu preciso cultuar. Não esconde nada não, irmão. Conte tudo para o seu cônjuge. Fala. Aliás, é uma coisa muito importante você ter esse exercício. Relatório. Chega em casa, é relatório. Olha, amor, hoje eu fui em tal local, encontrei tal pessoa, tal. Não fala, não tem que ficar escondendo nada. É isso que faz com que os relacionamentos se fortaleçam. Transparência nessa, sem ocultação de coisas. Próxima. A verdadeira transparência não exagera. Não conta vantagem. Tem gente que fica falando uma coisa que não é. Aí uma hora o marido descobre que não é nada daquilo que ela falou. Conta tanta vantagem, pois não tem nada a ver. Aí vem o quê? A decepção, não é? É um dos mais válidos recursos da prevenção contra o pecado. É transparência, conversa. Sabe o que tem acontecido muitas vezes? Por falta de diálogo, de conversa no casal, o marido começa a conversar com a moça que trabalha lá, com a dona que trabalha lá no escritório dele. Olha que horror. Porque está faltando a sabedoria no lar do relacionamento. Irmã e irmão, em nome de Jesus, ouça bem o que eu vou dizer, você que é casado. Corta qualquer outra amizade do mundo. Se você, irmão, amizade com mulheres do mundo, corta. Corta. Respeita. Mas não tem que, hoje eu vou almoçar com a minha chefe. Para com isso, irmão. Quer almoçar com a sua chefe? Está sonhando. Corta. A não ser se for com a sua esposa. Corta essas coisas, irmão. Essas irmãs, hoje tenho que ficar trabalhando até mais tarde. Vai só o homem lá. Vê se tem juízo uma mulher dessa. Corta essas coisas, irmão. Tá? Não pode dar moleza para o inimigo. Corta. Não, pastor, não tem nada a ver, eu sou sincero. Mas a Bíblia fala para a gente se livrar da aparência do mal. Deixa eu contar uma coisa política para vocês. Isso aqui é política.
Sabe qual era a conversa em Roma, na época do imperador César? A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Estão entendendo, irmão? Olha a ideia, a dimensão. Nós, como luz do mundo, precisamos evitar qualquer tipo de relacionamento que possa haver uma outra interpretação. Corta, você não precisa disso. E foque na sua família com a sua casa. Sabe por quê? Porque a transparência obriga a pessoa a se conhecer e tomar os devidos cuidados, assim ambos se conhecem plenamente. Você deve conhecer profundamente seu cônjuge e você deve ser especialista em seu cônjuge. Olha a palavrinha, eu preciso ser especialista em irmã Renata, saber tudo, e ela tem que ser especialista em irmão Alberto. Os irmãos compreenderam? Então a sementinha é da transparência, limpeza de coração. Próximo. Estamos já concluindo. Mateus 5,9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Isso é o outro dom do Espírito. Olha lá, podemos compreender a pacificação como um ensino para desenvolvermos uma vida espiritual profundo, paz. Paz não é ausência de guerra, irmão. Paz não é ausência de conflito. A pessoa às vezes está enferma, está com problema, mas ela tem paz. A paz que o Espírito Santo dá para a pessoa. Então nós temos que buscar esse dom, a paz, que é um fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22, paz. Pacificação, devemos construir um lar então cheio de paz. Devemos cultivar o fruto da paz. Ou seja, evite conflito de todas as maneiras possíveis. A Bíblia, Paulo diz assim, se possível, viver em paz com todos. Se possível, pelo menos. Então tenho que me esforçar para ser um pacificador e não um jogador de gasolina no fogo. Tem gente, irmão, que só joga filho contra filho, é um rolo, pai contra mãe. Que é isso, irmão? Então é paz. Ter essa perspectiva. A minha casa é um local de paz. Até hoje, o cumprimento dos povos de Israel é shalom, que é paz. Olha que interessante, shalom, paz. Mas não é qualquer tipo de paz. A ideia é a paz do Senhor, a paz que provém do céu. Então eu tenho que ter essa perspectiva. Olha o que diz Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, o quê? Paz. Bem-aventurados pacificadores. Vou correr um pouquinho que está chegando o meu tempo. E finalmente, para encerrar, Mateus 5:10 e 12. Resistências jubilosas. Força que defende o organismo do desgaste. Porque vai chegar uma hora que nós começamos a nos debilitarmos. Estresse, correria, doença, velhice, acidentes. E aí o casamento está ali, ó, forte, para suportar os problemas que poderão aparecer. Isso chama-se o quê? Resistências jubilosas. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Exultai e alegrais. Eu lembro de um período na minha vida que tinha acabado o meu mandato em Jundiaí, as minhas aulas tinham terminado, e a irmã Renata só que trabalhava, e eu fiquei sem trabalhar, e eu estava me sentindo mal, porque é natural a gente trabalhar, e a irmã Renata chegou para mim, sabe o que ela disse? Falou, amor, fica tranquilo, eu estou trabalhando, você vai... Eu falei, não, eu vou trancar minha faculdade de Direito, não quero mais tal. Ela falou, não, você vai fazer a sua faculdade de Direito, eu vou trabalhar, eu continuo trabalhando, Deus vai abrir uma porta de emprego para você, Deus vai te abençoar. Acho que fiquei 1 mês ou 2 meses sem trabalhar, e com o apoio da minha esposa, ela pagando a minha faculdade basicamente. Sabe o que aconteceu? Deus abriu as portas, eu voltei a dar aula e nunca mais faltou emprego, nada. Deus abençoou de maneira tremenda. É esses momentos que nós temos que ter resistências jubilosas. Agora o seu marido trabalha direto, só porque ficou 1 mês desempregado. Esse homem é um vagabundo, Deus me livre e guarde. Nossa, meu Deus do céu, que é isso, minha irmã? Seja justa, tenha essa percepção da resistência jubilosa. Vamos junto, nós vamos arrumar um novo emprego, Deus vai abrir uma porta. Agora, claro, né, irmãos, tem que acordar cedo e ir atrás do emprego, né? Também não dá para acordar 10 horas, fazer um pão desse tamanho, com café, ficar tomando na rede, balançando, esperando o emprego. Manda Jesus, não dá, né? Você tem que levantar e ir, né? Graças a Deus. Então, tem que haver essa resistência jubilosa. Próximo.
Pesquisa recente publicada declara que a generosidade e a bondade são fundamentais para a sobrevivência do relacionamento, por mais crise que exista. Foi feito pesquisas e descobriram que a generosidade e a bondade, ou seja, camaradagem, amizade, tudo isso fortalece o casamento. Próximo. Como cristão, o que devo fazer para melhorar o meu caráter e ser uma oficina modeladora para o caráter dos meus filhos? Primeiro lugar, não muda, irmão. Primeiro lugar, o que eu preciso? Eu preciso orar. Eu tenho que desejar orar. Próximo. Eu preciso me consagrar. É lógico, irmão. Você não quer ser uma potência espiritual, abençoar a sua casa? Tem que orar. E olha uma coisa importante, irmãos. Tem coisas que dependem de mim. Eu vou dar um exemplo. Jesus continua batizando com o Espírito Santo hoje, irmãos? Amém? Mas a gente tem que buscar, não tem? Agora, você quer ser batizado com o Espírito Santo, se você não pede, não clama, então tem que buscar, tem que esforçar e ter bom ânimo. Próximo. Então, buscar em oração, a leitura da palavra de Deus, leitura de bons livros, né? Se possível faz curso, participa de seminário, o que os irmãos estão fazendo. Então esforça, dedique. Agora não esqueça, eu vou repetir aqui, irmãos, separe um dia para o seu culto doméstico. Isso é essencial, irmãos. Escolhe uma noite, ou terça, ou quarta, pega uma noite, reúne com a sua família e ora com os seus filhos, canta hino com os seus filhos, abençoa os seus filhos, interceda pelos seus filhos, ensina os seus filhos a contribuir. Irmão, mas eu não tenho mais filho. Então os dois oram junto, pega na mãozinha um para o outro e ora, e busca a presença de Deus, que Deus vai abençoar a sua casa, tá? Então separa um dia da semana, para exclusivamente você e sua casa servirem ao Senhor. Próximo. Em terceiro lugar, tira os impedimentos culturais. Tira o impedimento cultural. O que é isso? Você foi criado de uma maneira, né? E às vezes quer impor o seu valor sobre o outro. Tem marido que fica, essa mulher não muda, tem que mudar. Ou tem mulher que fica, esse marido não muda. Calma, irmã. Vamos ter paciência, vamos lidar e vamos desconstruir essas coisas de maneira inteligente. Próximo. E eu vou encerrar aqui. 50% a 70% então dos nossos conflitos tem a ver com cultura, da maneira que você foi criado. Eu já contei isso, mas eu sei que tem gente nova aqui, eu vou repetir. Eu casei com a irmã Renata. Que bênção. Só que eu venho de uma família do interior, em que minha mãe tem costume de fazer café. Foi por isso que as irmãs sempre faziam café para mim, porque eu contei essa história aqui já. E então, irmão, como eu gosto muito de café, porque a minha casa toda hora tinha café, minha mãe fazia bolo de fubá para tomar com café, pão feito em casa para tomar com café, bolinho de chuva para tomar com café. Então eu fui criado no café. Casei com a irmã Renata. Acabou a lua de mel, não tinha café na minha casa. Não tinha. Acordava, tomava água, não tinha café. Aí um dia, irmão, que maravilha, né? Eu fui lá e falei, irmã Renata, você não toma café, irmã? Ela olhou para mim e falou assim, não, amor, mas você gosta de café? Poxa, eu gosto muito de café. Por que você não avisou, meu bem? Olha eu sofrendo à toa, irmão. Vem cá, meu bem, que eu vou fazer um café, irmão. Nunca mais esqueci disso. A irmã Renata foi comigo na nossa cozinha, tudo novinha, né? Recém-casados. Pegou uma xícara, encheu de água e pôs no micro-ondas, irmãos. Eu fiquei vendo aquela xícara. Falei, meu Deus, olha o problema cultural, que negócio subiu. Falei, Ela abriu a portinha do armário, irmão, há 18 anos atrás. Eu chamo aquilo de uma heresia, chamado Nescafé. Ela é uma blasfêmia, irmão. Eu que estava acostumado com o café feito no coador de pano, que minha mãe fazia, não é nem melita. Sabe aquele coador de pano abençoado, tudo marrom, de tanto fazer café, sabe? Tirou aquele vidro. E é na simplicidade dela, pôs 2 colherzinhas, nem sei quantas colherzinhas, que não tinha cheiro, irmão, não tem cheiro aquilo. Me deu a xicrinha e falou assim, agora você adoça a gosto.
E eu fiquei petrificado com aquela xícara na mão, meditando. E essa sementinha começaram a passar na minha cabeça, da humildade, oh meu Deus, me dê domínio próprio, e eu consegui. Graças a Deus, tentei tomar aquilo, impossível, fui até a pia, joguei tudo fora, ela não viu mesmo, oh, graças a Deus. Meu Deus, o que eu vou fazer? Não podia contar isso para minha mãe, mas eu vou ligar lá. Liguei para minha mãe, falei: mãe, eu acho que eu não ganhei os equipamentos de fazer café. A senhora me ensina? Ah, claro, meu filho, vai no mercado e compra aí. Me deu tudo. E para fazer o café? Ah, faz isso, faz... Maravilha, peguei a lista. Era sábado à tarde, era o dia da gente fazer compra. E casal de novo, irmão, vai fazer compra, só compra besteira. Casal de novo, né? Vale tudo, né? Põe tanta coisa no carrinho que não tem nada a ver, mas tudo bem. Depois não, né? Depois a gente já tem um outro estilo, né? Aí eu falei: Renata, eu gosto de café. Pois não, amor. Aí peguei todos os equipamentos lá, tal, melita, ótimo. Irmão, chegou em casa, irmão, meu Deus me usou poderosamente naquele ministério, irmão. Eu fiz aquele café, aquele cheiro maravilhoso de café. Sabe aquele cheiro? Encheu a casa, né, como a glória, encheu a casa. Eu peguei uma xícara linda, enchi de café e levei para a irmã Renata, irmão. Quase nasceu de novo, irmão. Ela foi tocada, ela não conhecia, né? Sabe o que aconteceu? Até hoje, Deus usa ela nesse ministério do café. Faz um café maravilhoso de manhã, de noite. Está vendo, irmão? É o problema cultural. Próximo. É o problema cultural. O Espírito Santo nos capacitará a fazer do nosso lar uma oficina modeladora do caráter, tanto para os filhos como para os cônjuges. Todos os cristãos precisam compreender a necessidade diária da prática da Bíblia para alcançar bons resultados. Lembrando que a palavra de Deus nos manda a honrarmos o matrimônio e tomar cuidado com diligência. Encerrando, próximo. Olha lá, venerado, honrado, considerado seja o matrimônio, o casamento e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. Hebreus 13:4. E 1 Timóteo 5:8, nosso título aqui, ó. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Amém, irmãos? Curva a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te dar graças, Senhor, pela igreja aqui, Senhor, na Cidade Nova. Oh, Jesus, eu te louvo pela vida de cada irmão que participou, Senhor, desse evento tão maravilhoso, desse 5º seminário, Senhor. Meu Deus, cada palestra, cada dia que eles receberam a porção da Tua palavra, é porque o Senhor os ama e quer edificar essa igreja cada vez mais, para que seja uma igreja cheia do Teu Espírito, Senhor. Pai, eu quero te louvar pela vida do pastor Nerias, da pastora Débora, Senhor, que Tu colocaste nessa igreja, para pastoreá-los, para abençoá-los, Senhor. Meu Deus, eu quero te louvar pela equipe aqui, Senhor Jesus, do seminário, que com tanto carinho, com tanto esmero, com tanto esforço, organizaram esse evento tão maravilhoso. Pai, esses irmãos estão desde segunda-feira na Tua presença, vindo todos os dias, se alimentando com a Tua palavra. Ah, Senhor, que eles não saiam daqui da mesma maneira que eles entraram para fazer esse seminário. Senhor, toca, Senhor, muda, Senhor, faz gestar, Senhor, essas sementes, para que eles cresçam, para que as famílias aqui em Ananindeua sejam fortes, sejam cheias do Espírito Santo, sejam cheias de paz, sejam fortes, meu Pai. Senhor, eu quero te agradecer, porque nesse aniversário das Assembleias de Deus, está aqui o Teu povo, ouvindo a palavra, se alimentando, aprendendo, acolhendo em seu coração a Tua revelação, meu Deus. Eu quero colocá-los sobre os Teus cuidados e te agradecer, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Bom estarmos aqui, irmãos, nessa casa de oração, na presença do Pai. É importante que você saiba, irmão, que Deus ama a sua família. Agora nós precisamos exercer essa fé, a
fé que o Senhor deu para nós. Mas o Senhor ama vocês, ama as suas famílias. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, por você que participou, você que está aqui. E nós vamos pedir para o Senhor entrar com providência sobre aquela área que você está tendo dificuldade às vezes de trabalhar. O Senhor está contemplando e Ele vai entrar com providência, amém? Então oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, uma vez mais nós adentramos na Tua presença, Senhor, com ações de graças. Eu quero Te louvar pela vida de cada pessoa que um ato de fé saiu do seu lugar e veio aqui à frente, porque confia no poder da Tua divina palavra. Oh querido Espírito Santo, entra agora com providência, Senhor, naquelas áreas, Senhor Jesus, que os Teus filhos têm dificuldade. Oh querido Espírito Santo, nosso Consolador, nosso Confortador, nosso advogado, compadeça-te agora dessas famílias, desses teus filhinhos que abrem o coração diante de Ti, reconhecendo suas limitações, reconhecendo as suas fragilidades. Ó Deus de todas as graças, ó Deus de todas as misericórdias, ministra a Tua bênção, ministra a Tua unção, ministra Serimicandarabalaia, ministra a Tua paz, a Tua cura, cura, Senhor, emocional, cura física, cura mental, Senhor. Oricandarabalaia, Serimicandarabalaia. Querido Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, aqui estão os Teus filhos queridos. Nós não temos palavras, mas Tu és o Deus que sondas, Tu que sondas os corações. Cura, Senhor, toda dor, cura toda mágoa, cura toda incompreensão. Traga o bálsamo de Gileade, esparja sobre os Teus filhos, cobre-nos com o sangue do Teu Filho Jesus, Pai. Lava o nosso espírito neste sangue de glória, lava a nossa alma, a sede das nossas emoções nesse sangue precioso de Jesus. Lava a nossa carne, o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Lava as nossas vestiduras e nos dê famílias fortes, famílias no Senhor, altares primordiais reedificados para a glória do Teu nome. Pai, em nome de Jesus, é na autoridade do Teu Filho amado que nós colocamos esses Teus filhos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.